Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre moradia em Estocolmo. Esse assunto foi uma sugestão do Fabiano, um inscrito no canal, desde já agradeço pela sugestão. E isso é dedicado para todo mundo que está pensando em se mudar para a Suécia ou que já está a caminho de Estocolmo e tem algumas dúvidas com relação a contrato de aluguel, a compra de imóveis, como é que funciona. Hoje a gente vai falar sobre isso. Então aqui em Estocolmo é complicada a questão da moradia, não é barato, principalmente se a gente fica fazendo a conversão e a comparação com o Brasil. É difícil conseguir um contrato de aluguel, tem várias coisinhas, então hoje eu vou trazer um pouco do que eu sei, porque também eu também não sei muitos detalhes com relação a esse assunto, mas vou falar para vocês a nossa experiência, as coisas que eu sei, que a gente conversa com uma pessoa, com outra por aí. Bem, eu vou falar primeiro de tudo sobre compra de imóveis para vocês entenderem como é que funciona a questão de propriedade. Na verdade, aqui na Suécia, uma maior diferença que a gente tem para o Brasil é que ninguém é proprietário da coisa física, apartamento, por exemplo. Mas eu vou ficar aqui na questão de apartamento porque é o que a maioria das pessoas que se muda para cá vai procurar em primeiro lugar. Então, basicamente o que acontece aqui é o seguinte na questão de apartamentos. Quem compra um apartamento não compra a coisa, portanto, quando se compra um apartamento, a pessoa não tem uma matrícula com um registro daquela coisa, bloco, apartamento, aquela área que é minha e eu posso dispor dela e vender para quem eu quiser por um preço que eu achar conveniente e que esteja de acordo com o mercado. Na verdade, aqui na Suécia, a compra e venda é do direito de moradia em determinado local. Então, na verdade, quando se compra um apartamento, se está comprando cotas de uma cooperativa, como se eu estivesse comprando o direito de habitar em um percentual de uma casa total. Mas a pessoa física, quando for comprar, não está comprando a coisa, mas sim um percentual daquele total daquela casa ou daquele edifício em questão. Então, na verdade, quando uma pessoa está querendo comprar um apartamento, ela tem um determinado valor em dinheiro. Vamos supor que eu tenho um determinado valor em dinheiro, eu vou procurar o meu banco. O meu banco vai fazer uma análise e vai ver com aquele valor que eu tenho para dar de entrada, qual o valor que eles me disponibilizam para empréstimo, por exemplo. Eu vou lá e vou fazer a minha oferta. Só que aqui na Suécia, e isso difere também da questão no Brasil, a gente coloca um apartamento para vender no Brasil por um valor X, sabendo que as propostas vão vir abaixo desse valor, né? Para tentar um chorinho aí, um desconto e tal. Aqui na Suécia não é assim. Na verdade, aquele valor que ele está sendo anunciado é praticamente o piso, porque o que vai acontecer depois de encerradas as visitas é a abertura do prazo para ofertas e na verdade um leilão. Eu vou lá, aplico para o banco me dá uma carta, uma pré-aprovação de crédito e eu preciso dessa carta para poder concorrer no leilão do apartamento que eu quero comprar. E aí suponhamos que o banco me deu uma carta de crédito de 3 milhões de coroas, eu consigo um apartamento por 2 milhões, o restante eu ainda tenho direito, eu ainda posso conseguir com o banco via empréstimo para eventual reforma, alguma coisa que precise ser feita no apartamento. Bom, aí a gente parte para a questão dos aluguéis. Nós temos dois tipos de contrato de aluguel aqui na Suécia, que é o Första Hand e o Andra Hand. First hand é a primeira mão e significa basicamente que uma empresa ou uma pessoa física vai comprar o direito de moradia, aquele prédio, e vai alugar para outra empresa ou para outra pessoa física aquele apartamento. Esse contrato ele é direto, ele é do proprietário do direito de moradia, né, com o inquilino. Isso é um contrato direto, um contrato Första Hand, primeira mão, sem problema. Esse contrato de primeira mão
entre uma pessoa física, por exemplo, e a construtora de um edifício, ele é muito difícil de conseguir. As pessoas passam, se cadastram numa lista e esperam de 15 a 20 anos para serem chamadas para celebrar um contrato desse tipo. E muitas coisas vão afetar para que essa pessoa consiga ou não esse contrato. Então, se ela é uma boa pagadora, se ela não atrasa suas contas, se ela tem um valor de salário melhor em relação aos concorrentes da lista. Se eu quero fazer um contrato de primeira mão, eu tenho que me inscrever na lista e eu tenho que estar ciente de que isso pode demorar muito. O que acontece é que aqui na Suécia existe a sublocação. Então essa pessoa que celebrou o contrato em första hand vai sublocar para um terceiro. E aí, em teoria, essa sublocação deve ser feita no mesmo valor da locação original. Então o locatário original que vai sublocar para um terceiro não pode sublocar por um valor maior do que o que ele próprio está pagando para o proprietário. Porém, isso não acontece. O que acontece é uma empresa aluga um apartamento por, digamos, 8.000 coroas, subloca para um terceiro por 13, 14, 15. Então, na verdade, há um lucro aí, há uma coisa que, em teoria, não pode acontecer. Como a demanda é muito maior do que a oferta na questão de moradia, as empresas vão fazendo isso, vão cobrando valores a mais dos sublocatários nos contratos de segunda mão. Por quê? Mesmo que o sublocatário queira pleitear depois no juizado especial de aluguéis que existe aqui os valores e reaver, eles só vão pagar o retroativo a 12 meses e provavelmente vão querer rescindir o contrato de aluguel. E aí ninguém quer se sujeitar a isso, eu vou ter que arrumar outro lugar para morar. Nesse outro lugar que eu vou morar, eu também vou pagar mais do que deveria, e daí daqui a um ano eu vou ter que fazer a mesma coisa. E não é fácil alugar um apartamento, não tanto pela burocracia de aluguel, mas porque a demanda é muito grande, né? Então a gente fica um pouco refém disso. Falando na nossa experiência, tá? Nós temos aqui um contrato de segunda mão. Nós moramos num apartamento de 72 metros quadrados no bairro de Aspudden. É um bairro que não é colado ao centro da cidade, portanto não é tão caro quanto aqueles bairros, mas também não é tão distante do centro da cidade, então também não é tão barato quanto esses bairros. É um bairro onde um apartamento de em torno de 60, 70 metros quadrados pode variar aí um aluguel de segunda mão entre 10 a 15 mil coroas, dependendo do tamanho do apartamento. A gente está falando de uma faixa de 5.000 a 7.500 reais. Outra coisa para se falar é que os apartamentos aqui, a maioria não tem garagem, a maioria dos prédios não tem garagem, então as pessoas, quem tem carro, estaciona na rua ou em alguma vaga de estacionamento também alugada. Outro ponto com relação ao aluguel aqui é que o requisito básico para a contratação do aluguel é depósito. Então normalmente se pede depósito de 1, 2 até 3 meses do valor do aluguel, então tem que estar preparado para isso. É obrigatória a contratação de um seguro residencial. Muitos apartamentos não permitem animais. No nosso prédio aqui, praticamente todo mundo tem animal de estimação, tem gato, tem cachorro, então é bem tranquilo. Bom, a moradia aqui na Suécia não é tão ruim. Eu acho que a qualidade dos apartamentos e as condições de moradia aqui são bem boas. Normalmente, mesmo os apartamentos de metragem menor, eles têm uma distribuição boa, um pé direito mais alto,
As coisas são com uma qualidade um pouco melhor, são bem conservadas na medida do possível, mesmo os prédios com um pouco mais de idade como o nosso. Aqui nesse prédio a gente tem a lavanderia compartilhada, e o que é muito bom, porque a gente vai lá, apesar de ela ser compartilhada, ela é com um horário marcado, então eu reservo, cada dia tem 3 turnos, eu vou lá, reservo o turno que eu vou usar e uso a lavanderia. O lado positivo é que as casas aqui na Suécia, mais ou menos por padrão, são entregues com os móveis da cozinha, geladeira e fogão no mínimo, porque o entendimento é que as casas têm que ser entregues com as condições mínimas para moradia. Então o banheiro tem que ter água quente funcionando e tem que ter chuveiro com vaso sanitário e pia, e a cozinha com os móveis, geladeira e fogão no mínimo. E a maioria das casas, além da geladeira e fogão, ainda tem a máquina de lavar louça. Não é o nosso caso não temos máquina de lavar louça. Outra coisa bastante comum nesses apartamentos mais antigos são armários pela casa. Então, principalmente no hall de entrada sempre tem um armário, porque a pessoa chega, tem casaco, tem bota de inverno, todos os armários embutidos assim nos corredores, bastante espaço para guardar coisas e tal. E a gente aqui, por exemplo, não comprou armário, guarda-roupa, assim, não precisou, porque a gente já tinha uma espécie de um closet, assim, de armários embutidos no apartamento. E ainda assim as peças são muito espaçosas. Bom, eu espero que eu tenha trazido informações úteis para vocês que estão de repente pensando em se mudar para Estocolmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, eu vou responder assim que possível, e se eu souber. Compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês saibam que possam se interessar por esse assunto, sugiram outros assuntos e até mais! Tchau!